Eu quero, nessa noite, falar com você rapidamente sobre aquilo que Jesus chama de boa parte. Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 41. Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 41, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ter mais uma palavra de oração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça graça sobre a minha vida, mas também sobre a sua. Senhor, essa é a tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, ajude-nos a discernir, a partir dela, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor, e nós desejamos ouvir a tua voz por meio dela. Nós pedimos e suplicamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e que nós tenhamos discernimento para compreender, ó Deus, o que é que o Senhor está querendo falar ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Marta e Maria, duas irmãs enigmáticas, cujas histórias ficaram conhecidas, talvez muito mais por conta desse registro em específico. É certo que elas aparecem em outras narrativas do Evangelho. Se você caminhar um pouquinho antes desse episódio, pensando agora em João registra algo parecido no capítulo 12 e no capítulo 11, onde essas irmãs aparecem numa aldeia chamada Betânia. No capítulo 11, João fala de um momento duro em que aquela família estava tendo que defrontar-se com o luto. Afinal de contas, Lázaro havia morrido. E eles estavam atordoados pela dor da perda e mandaram que emissários fossem até Jesus, trazendo-lhes ou levando a ele a notícia de que Lázaro, aquele a quem ele amava, estava morto. Volta um pouco antes, estava doente. Na verdade, Jesus, aquele que conhecia todas as coisas, já sabia que Lázaro não estava apenas enfermo, mas já se encontrava morto. Jesus demora mais ou menos uns 2 dias, ainda cumprindo a missão, e ele chega no 4º dia na aldeia de Betânia. Muito provavelmente ele demora 2 dias, o caminho até a aldeia durava mais uns 2, quando ele chega lá já era o 4º dia, Lázaro estava morto, já estava fétido na verdade, já havia sido colocado numa sepultura. Marta e Maria aparecem naquela cena, e eu quero só reprisar isso para você entender onde é que eu quero chegar. Naquela cena, diz que Marta, avistando Jesus ainda de longe, sai correndo ao seu encontro, e quando se deflagra com a presença do Mestre, queixa-se dizendo o seguinte: Senhor, se tu estivestes aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde é que estavas? Por que não te apressastes? Por que o Senhor não se antecipou na sua agenda? Por que o Senhor não remarcou as outras demandas? O Senhor precisava estar aqui antes, porque se o Senhor tivesse, certamente Lázaro não teria morrido. Preste atenção em alguns detalhes aqui. Primeiro, Marta não trazia consigo nenhuma expectativa de ressurreição. Muito provavelmente nem ela e nem Maria. Porque uma ou a outra, em nenhum momento, vai a Jesus peticionando por um milagre. Elas apresentam a dor do coração,
na forma de uma possível queixa, dizendo: Senhor, onde é que estavas? Que não estavas aqui, na hora que nós mais precisávamos, porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Perceba que Jesus é quem introduz a história da ressurreição, em João 11, é Ele quem começa a falar sobre a promessa da vida e da vida eterna, daquele que crer nele, que ainda que morto esteja, reviveria. É Jesus quem fala sobre isso. Marta e Maria estavam tão distantes desta expectativa, que ela diz assim: Senhor, a gente aprendeu isso na escola dominical, ouvimos dizer que no último dia, na ressurreição final, todos os mortos ressuscitarão. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Lembre-se disso. Não havia expectativa de um milagre de ressurreição. Havia um lamento e uma queixa, como eu já falei aqui em uma mensagem anterior. Isso aqui eu quero que você apenas entenda. Quando Jesus então adentra na aldeia de Betânia, ele se dirige ao túmulo. Alguém diz assim: olha, o mestre está aí. E manda chamar Maria, que até então parecia estar ali sofrendo a sua dor, mais contidamente. E ela sai daquele cortejo de dor e de sofrimento e vai ter com Jesus. Já expliquei isso em outra ocasião, mas reitero aqui. Diferente de Marta, Maria, antes de qualquer palavra, diz o texto, João 11, Maria prostrou-se aos seus pés. E na posição de prostração, ela diz assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em tese, o mesmo discurso, a mesma narrativa, com as mesmas palavras, mas com posturas de coração aparentemente muito diferentes. Uma parece estar gritando aos ouvidos de Jesus, enquanto que outra está sussurrando o seu lamento aos pés de Jesus. Marta está quase que pegando Jesus no colarinho, dizendo assim: Senhor, onde é que estavas? Pelo menos essa é a cena que me vem à cabeça, considerando o temperamento de Marta, conforme os outros registros. Maria, aquela mulher um tanto quanto mais tímida e contida, se lança aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, onde é que estavas, que não estavas aqui? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo que eu esteja advogando a favor de Maria, eu não sei exatamente se esse era o sentimento de Marta, de bravura ou não, mas eu quero fazer um paralelo entre as duas. Depois, João capítulo 12, a gente está caminhando no texto, ele ainda estava na aldeia de Betânia, e um banquete foi dado. Era o culto do testemunho. Sabe, dizendo assim: olha, agora a gente tem que chamar os amigos, os vizinhos, afinal de contas, Lázaro ressuscitou, Simão, o leproso, já não é mais leproso, vamos dar um jantar, vamos chamar agora os nossos convidados, porque a gente precisa testemunhar disso e transformar a nossa alegria em festa. Imagine a cena, João capítulo 12. Está Jesus num recinto, muito provavelmente todos assentados ao chão, o que era costume, um ex-leproso e um ex-defunto sentados aos pés de Jesus, juntamente com um colegiado de discípulos, e eles estavam ali rendendo graças. Eu queria, Fabiano, você pode pintar isso em algum momento aí. O ex-leproso, o ex-defunto e o Senhor da vida sentados à mesma mesa. Essa é uma cena fantástica, eu gostaria de ter estado lá para ver o que estava acontecendo. Todos estavam impressionados, afinal de contas, você tem agora um ex-morto, um ex-leproso diante de Jesus. A vida havia se estabelecido sobre aqueles dois homens. Onde é que Maria está? De novo, o texto diz que em um dado momento, ela entra na sala, e ela se lança aos pés de Jesus, e ela está mais uma vez prostrada. O coração daquela mulher era possuído de devoção, de entrega, de rendição. Ela sabia quem era Jesus, ela não estava preocupada com os milagres apenas, ela não estava arrogando para si algum tipo de relação interesseira com o mestre, dizendo assim: ele é meu amigo, eu quero agora me aproveitar ao máximo das suas mãos, do seu poder, dos seus feitos. Me parece que Maria não tem tanto interesse em cura, milagres e coisas extraordinárias. Ela quer Jesus. Ela quer conhecer mais Jesus, ela tem amor por Jesus, ela quer ouvir a doce voz de Jesus, ela tem interesse em sentar aos pés de Jesus e se deleitar em sua presença, porque ela ama o Mestre e não há nada mais interessante para aquele que ama Jesus do que estar com Ele. Agora nós voltamos para Lucas 10. Em Lucas 10, não sei cronologicamente como é que essas cenas aconteceram, a proposta do evangelista não é trazer cronologia para nós.
Agora, em Lucas 10, mais uma vez, Jesus está na casa de Marta e Maria. Parecia que ali era um tipo de ponto de apoio para Jesus e os discípulos, quando eles estavam circundando aquela região ali de Jerusalém, né, distando um pouquinho de Jerusalém, nas aldeias e circunvizinhanças. Ele vai mais uma vez, chega lá, talvez de supetão, ele não tinha WhatsApp, não tinha telefone, o pombo correio talvez estivesse com a asa quebrada naquele dia, e ele precisou chegar e fazer ali um tipo de pouso na casa das irmãs, que ele tinha um bom relacionamento. Chega lá, Marta, extremamente prestativa, servil, dedicada, zelosa, operosa no trabalho, recebe Jesus como uma excelente anfitriã. E é importante que atribuamos a Marta os méritos do seu zelo, do seu serviço, do seu cuidado. Essa não é hora de demonizar Marta. Nós precisamos olhar para ela e talvez nos colocar no seu lugar. Jesus está vindo em minha casa, passando com os seus discípulos. Eu preciso fazer o melhor almoço ou a melhor janta. Eu preciso preparar a minha mesinha de chão, varrer a casa, arrumar tudo, colocar tudo no lugar. Afinal de contas, o Senhor, o Salvador, o meu mestre, resolveu pousar em minha casa outra vez e eu preciso recepcioná-lo da melhor maneira possível. Quem dera esse fosse o sentimento de cada um de nós, de zelo, de santa preocupação, uma inquietação e uma ambição de oferecer ao Senhor o melhor do nosso serviço, do nosso trabalho, dos nossos talentos. Quem dera o nosso coração, nesse sentido, fosse alinhado ao coração de Marta, ao que ela se incomoda num dado momento, porque a sua irmã Maria parecia não estar tão preocupada assim com a casa, com o almoço, com os cuidados de hospitalidade. Maria estava outra vez seduzida pelo ensino de Cristo. Mais uma vez, ela estava quedada aos seus pés. Ela estava como uma criança acomodada aos pés do seu Salvador, a fim de ouvir dele as palavras de vida eterna. E aquilo incomoda Marta, dizendo: Senhor, não te importas que enquanto eu estou aqui preocupada, exasperada, tentando colocar tudo em ordem, no lugar, Maria esteja aí acomodada aos teus pés? É quando Jesus entra e diz assim: Marta, Marta, por que você está tão preocupada, inquieta, agitada? Queria ensinar para você uma coisa. Uma só. Existe algo que é muito mais importante do que o que você faz para mim. Essa é uma tese que eu construo a minha vida inteira. Jesus está dizendo: muito mais importante do que o que você pode fazer para mim, é o que você é comigo. Jesus está dizendo para Marta: Marta, antes do serviço, vem a devoção, a adoração, o encantamento, o maravilhamento, o desfrute da presença santa dEle. Isso se antecipa, é precedente, é antecedente a todo o nosso trabalho para Ele. É como se Ele estivesse dizendo assim: Marta, eu reconheço toda a sua dedicação. Muito obrigado, porque você, no seu cuidado e no seu zelo ao extremo, você se preocupou com cada detalhe ao me receber. Muito obrigado por isso, mas é importante que você aprenda uma lição. No reino de Deus, estar com Jesus importa mais do que fazer coisas para Jesus. No reino de Deus, a nossa relação com Jesus vem antes do nosso trabalho para Jesus. E se a gente não entender isso, a gente vai confundir serviço com ativismo. Porque o serviço verdadeiro deve ser a consequência da relação verdadeira. Eu amo Jesus, eu amo estar com Jesus, eu me deleito em sua presença, eu tenho um prazer em conhecê-lo, em ouvir dele, em falar para ele, e a partir disso, meu coração é inflamado, incendiado, também de um profundo desejo de servi-lo. Mas o coração, ele vem antes das mãos. É provável, meus irmãos, que no afã
de fazermos muita coisa para o Senhor, estejamos engajados em muitos ministérios, em muitos serviços, em muito trabalho, e tudo isso é louvável. Nós precisamos tirar a mão do bolso e dizer assim: vamos aplaudir, glória a Deus por isso. Mas se a sua espiritualidade começa no serviço e não na devoção, você inverteu as prioridades. Na perspectiva de Jesus, Ele sozinho, Jesus, vem antes do que o trabalho que nós prestamos para Ele. Marcos capítulo 3, vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos para estarem com Ele. E uma vez estando com Ele, Ele os designou para irem, expelirem demônios, pregarem o evangelho das boas novas, curarem os enfermos, mas isso vem depois. O primeiro chamado é estar com Cristo. Eu queria aproveitar e fazer um apelo para o seu e para o meu coração. É muito fácil, a causa de Deus, roubar o próprio lugar de Deus. É muito fácil, para mim mais do que para vocês, o ministério de Deus roubar o lugar de Deus. É muito fácil o nosso serviço para Deus tomar um lugar de prioridade no nosso coração, em detrimento ao nosso compromisso de devoção a Deus e de adoração a Deus. É muito fácil trocarmos não os pés pelas mãos, mas as mãos pelo coração. E começarmos no serviço, no público, e não na adoração, no privado. O nosso primeiro chamado não é para fazer coisas, é para estar com. Você e eu somos chamados, como discípulos de Jesus, para um relacionamento profundo de amor com Ele. Esse deve ser o nosso mais profundo interesse. Por que você está vindo para cá? Porque eu tenho um interesse de ouvir mais de Jesus. Por que você lê a sua Bíblia? Porque eu tenho um interesse de conhecer mais de Jesus. Por que você ora? Porque eu quero conhecer mais de Jesus. Esse deve ser o desejo mais profundo, o anelo mais profundo do coração de um discípulo. Conhecer o seu mestre, quedar-se aos seus pés, ouvir a sua voz, desfrutar do gozo celestial que está em sua presença. Nada pode substituir isso. Nada, absolutamente nada. Com base nisso, Jesus, Ele também coloca diante de nós um princípio, que de um lado está a temporalidade e do outro está a eternidade. Não apenas Jesus equilibra a ordem das coisas, dizendo assim, olha, o que é prioridade e o que é posterioridade, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Não é que o que vem depois não importa, o serviço importa, o trabalho importa, mas é a questão de ordem, de prioridade. Fomos criados para a adoração e para o louvor do nome de Deus, e a melhor maneira de nós expressarmos a razão da nossa existência é quando estamos devotados diante dEle. Prioridade, depois posterioridade, trabalho, serviço, mão na massa. Mas uma segunda questão que esse texto nos ensina, é que Jesus parece estar dizendo para Marta, em outras palavras, algo do tipo assim: Marta, Marta, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É como se eu tivesse ouvido Jesus dizendo a mesma coisa que ele falou para o próprio Satanás. Em Mateus 4, quando persuadido a transformar as pedras em pães, você deve lembrar que Jesus diz assim: ô Satanás, fique lembrado também você, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, citando o texto de Deuteronômio. Aqui é como se eu estivesse ouvindo as mesmas palavras, o mesmo sussurro do mestre, dizendo assim: no reino de Deus, as prioridades do reino, elas são de ordem eterna e não temporais. Isso coaduna com Mateus 6,33. Você conhece esse texto? Quando ele fala de ansiedade, aí no final do texto ele traz um tipo de remédio que nos ajuda a lidar com a ansiedade. Aí como é que ele diz? Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, aquelas que ele acabara de falar, vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo assim: existem coisas que são mais importantes do que outras. Não apenas a devoção se antecipa ao serviço, mas nesta vida
existem coisas e coisas, agendas e agendas, demandas e demandas. Meus irmãos, nós precisamos calcular o bom uso do nosso tempo, fazendo uma pergunta para o nosso próprio coração: se nós estamos investindo o melhor do nosso tempo, do nosso talento, dos nossos tesouros, naquilo que tem significância eterna, ou se estamos apenas construindo castelos de areia ou de cartas que com um sopro desvanece, desaparece. Jesus está ensinando que existem coisas que têm valor eterno, agendas que têm propostas conectadas com a eternidade, e outras não, que são pueris, que são desta vida, que passam, que correm, que são como vento, como bolha de sabão, ora são aqui, depois deixam de ser. E a gente precisa pensar como é que a gente está equilibrando as nossas agendas. Como é que as prioridades do reino de Deus, do reino dos céus, definem as nossas prioridades e demandas nesta vida. Porque, vamos ser sinceros, a gente é tentado todos os dias a correr atrás do vento. De um lado para o outro, de um lado para o outro. E parece que a gente não está chegando em lugar nenhum. Talvez seja porque a agenda que está definindo a nossa vida não seja a agenda do reino de Deus. Sejam as nossas agendas do nosso próprio reino, dos reinos parasitas do nosso coração, dos impérios falsos deste mundo. E quando a gente deixa, meus irmãos, de ter a agenda do reino, que é eterna, fora do nosso radar e do nosso olhar, qualquer coisa se transforma em urgência, em agenda e em prioridade para nós. E aí, eu não sei se você tem essa sensação, eu lembro que recentemente, ano passado, falei para um amigo dizendo assim: eu tenho um grande temor. O meu grande temor, dentre outros, é parasitar nesse mundo. Eu tenho um medo de estar aqui como um parasita, existindo, mas não vivendo. Tão preocupado com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Quando, na verdade, eu deveria acordar e dizer assim: Senhor, quais são as agendas do reino para mim nesse dia? Senhor, como eu posso servir a agenda eterna do Teu reino, a partir do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família? Como eu posso, ó Deus, contribuir para a edificação de algo que está para além desta vida, com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos aqui e agora? Existe uma agenda, que é a agenda do reino, que é eterna, e que deve sobrepujar as agendas temporais que a gente vai acumulando na nossa vida aqui. Não é que eu devo abdicar dessa, mas eu devo ordenar essa por aquela. Se a agenda eterna, se a agenda do reino de Deus não ocupar o nosso coração como deve, nós vamos nos ocupar de agendas que vão definir a nossa vida. Ou você define a sua agenda, ou a agenda vai definir a sua vida. Ou a agenda do reino de Deus define a sua vida, ou as agendas e ocupações desta vida, por melhores que sejam, irão ocupar o lugar de primazia no seu coração, e quando você menos perceber, você passou a vida inteira só existindo e não vivendo. Cuidado. Existem coisas e coisas. Algumas delas têm valor eterno, outras não. Defina as coisas que têm valor temporário por aquelas coisas que têm valor eterno. Isso vai lhe ajudar a viver melhor para a glória de Deus. E o terceiro e último aspecto que eu queria destacar tem a ver com ansiedade. Já falei em outra ocasião em Mateus 6 aqui, mas eu geralmente não lia esse texto na perspectiva da ansiedade, das preocupações e das inquietações. Mas quando eu coloquei esse texto de Lucas 10 em paralelo com Mateus 6, tem tudo a ver. Porque segundo Jesus, as nossas preocupações nascem de um coração apegado em demasia com as coisas desta vida. O comer, o beber, o vestir. Veja, eu até perguntei, alguém aqui fica sem dormir, ansioso porque não orou como deveria? Alguém daqui está há 5 dias sem comer direito porque não pregou o evangelho para o vizinho? Alguém aqui fica sem comer e sem dormir porque não está lendo a Bíblia como convém? Parece que essas coisas não consomem o nosso coração e não nos deixam impacientados. Mas o boleto, o comer,
o vestir, o trabalhar, o conquistar, e todas essas coisas vão se acumulando dentro de nós, e elas são fardos que vão tornando a nossa vida cada vez mais pesadas. E todas as vezes que eu me percebo muito ansioso, duas coisas estão acontecendo: ou eu estou fragilmente me colocando no lugar de Deus, e tentando assumir o lugar da minha vida como se eu pudesse, ou então o meu coração está entesourado e depositado no lugar errado. Sempre, sempre, sempre assim. Todas as vezes que eu percebo que eu estou inquieto, preocupado demais, ansioso demais, eu digo, opa, ou meu coração está no lugar errado, porque Jesus disse que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, então eu estou entesourando o meu coração nos baús desta vida, ou então eu estou querendo, de forma estúpida, assumir o lugar de Deus, achando que eu controlo, que eu domino, que eu faço, que eu mantenho. E aí eu me coloco como um Deus falso para mim mesmo, um fajuto. E descubro facilmente que eu não sou capaz nem de controlar a minha vida, ou muito menos governá-la, nem tampouco de suplantar o lugar do reino de Deus no meu coração com as outras coisas desta vida. E esse texto mostra. Boa parte das preocupações, agitações e inquietações de Marta devia-se ao fato de que ela estava, de alguma maneira, cuidando daquilo que importava, mas que não era essencial. Mas uma outra coisa chama a minha atenção, e com essa eu encerro. Durante muito tempo eu olhei para esse texto dizendo assim: Marta tinha uma agenda muito cheia, ela trabalhava muito, ela corria muito, ela fazia muitas coisas, e por isso ela não tinha tempo para Deus, e por isso ela era uma mulher muito inquieta e agitada, conforme as palavras do texto. Até que eu inverti esse polo e comecei a pensar de uma outra maneira. E eu comecei a considerar o fato de que as nossas ansiedades não são consequências, vamos assim dizer, ou consequência meramente da nossa agitação. Eu digo que a nossa agitação é consequência da nossa falta de devoção. Não é a ansiedade que me tira da devoção, do culto, do prazer em Deus. É o não ter prazer em Deus, não ter uma alma devotada a Ele, que me coloca no lugar da agitação. A questão é onde eu estou. Quanto mais devotado, quanto mais rendido, quanto mais cuidadoso eu for com as prioridades e agendas do reino de Deus, melhor saberei lidar com as minhas próprias agendas. Mais organizado eu serei em relação à minha vida. Mais destinação eu darei, melhor destinação do meu tempo, do meu talento e dos meus tesouros. E eu terei uma tendência menor à agitação. Mas quando eu inverto isso, e eu deixo o lugar da devoção, deixo os tesouros da eternidade pelos tesouros desta vida, quando as posterioridades assumem as prioridades, quando o que é banal se torna essencial na minha vida, logo eu percebo que eu começo a me agitar e me inquietar e tudo mais. É importante, meu irmão, que a gente entenda que o melhor lugar para nós estarmos, o mundo pode estar tudo bem ou pode estar caindo, sempre será aos pés do Salvador. Esse é o melhor lugar do mundo. É ali, onde você chora, derrama o seu coração, despeja as suas dores, inquietações, preocupações. É aos pés do Salvador também que você encontra palavras de vida, de renovo, de restauração, de ânimo, de esperança. É aos pés do Salvador que você se encanta com os tesouros eternos. É aos pés do Salvador que a sua agenda ordinária é definida pela agenda extraordinária do reino de Deus. É aos pés do Salvador. Meu irmão, não tem lugar melhor do mundo para se estar. Maria nos ensina que o melhor lugar do mundo, como já dizia o cantor, é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo. Não importando como esteja o seu coração nessa noite, você tem um Salvador a quem recorrer. Você pode lançar-se aos seus pés. Você pode depositar dele as suas inquietações, ou pode simplesmente ficar quedado e admirado aos seus pés, querendo ouvir a sua voz. Mas, meu irmão, não troque esse lugar por absolutamente nada.
Esse lugar vai definir o rumo das suas prioridades, das suas agendas, até mesmo o rumo do seu coração. Se você puder, nesse momento, vamos ter um tempo de oração de joelhos. Se você puder colocar-se de joelhos, nós vamos orar. E o Salvador está aqui. Então coloque-se diante dele. Se você tem algo que tem tirado a sua atenção, tem trazido inquietação ao seu coração, coloque diante dele. Lembrando que o melhor lugar do mundo ainda é aos pés do Salvador. E eu vou estar entoando essa canção que fala o melhor lugar do mundo, é aos pés dele.